Bem-vindos à rubrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da rúbrica da Daniela Amaro, A Jornada Delas, e hoje vamos dar foco à 10ª jornada, tanto na fase de manutenção como na fase de campeão. Daniela, conta-me novidades. Então, no apuramento de campeão disputaram-se os jogos entre o Benfica e o Vermoim, o Nova Semente e o Quinta dos Lombos, os Arneiros e os Leões de Porto Salvo, o Nuno Álvares e o Santa Luzia. Do jogo entre o Benfica e o Vermoim resultou um 8-2 a favor da equipa benfiquista, que acabou por ser muito mais forte a nível ofensivo e mais concretizadora, como já estamos habituados relativamente à época que tem feito, não é? O Nova Semente e o Quinta dos Lombos foi um jogo muito disputado, um jogo interessante. Acho que as duas equipas acabaram por estar muito bem e foi um jogo que foi decidido nos pormenores. O Quinta dos Lombos acaba por sofrer 3-1 já no final do jogo, praticamente. Mas é assim, batalhou pelo resultado até ao fim e as suas jogadoras também se mostraram disponíveis para tal e lutaram muito mesmo. Quanto ao Nova Semente, acabou por ser mais concretizador, muito coeso em certos momentos e acho que isso acabou por ser interessante. Do jogo entre os Arneiros e o Leões de Porto Salvo, resultou um 4-1 a favor da equipa dos Arneiros. Este jogo que acaba por ser um tanto atípico, porque no jogo anterior que estas duas equipas tinham disputado, tinha sido um empate 1-1, desta vez foi um 4-1 e sinceramente o resultado aqui acaba por pecar por curto, se calhar, tanto de um lado como do outro, porque os Arneiros, sobretudo na primeira parte, tiveram muitas oportunidades que não conseguiram concretizar da melhor forma, mas na segunda aí foram muito mais eficazes as jogadoras dos Arneiros. Os Leões de Porto Salvo também acabaram por criar algumas oportunidades interessantes. As jogadoras dos Leões de Porto Salvo, como eu digo, acabam por ser muito irreverentes e também batalharem muito enquanto conjunto para ter aquela estrelinha do golo que até mereciam, se calhar, mais um golinho, tanto de um lado como do outro. Mas foi um jogo bonito de se ver, mas que pecou pela eficácia, tanto de um lado como do outro. Do Nuno Álvares e o Santa Luzia, 6-3 a favor do Nuno Álvares. É aqui um jogo que eu sinceramente não esperava este resultado. Esperava um bocadinho mais equilibrado e que foi até certa parte. O Santa Luzia correu sempre atrás do resultado, mas mesmo assim depois o Nuno Álvares acaba por vencer justamente com um golo da sua guarda-redes inclusive a fazer o 6-3. Mas pronto, é assim, foram jogos com qualidade e mais uma vez que demonstram a qualidade do futsal feminino que se joga em Portugal. Passando... Exatamente. Deixa-me só aqui referir uma coisa que no jogo qual é que tu acabaste de referir, entre o Nuno Álvares e o Santa Luzia, foi realmente, como tu disseste, até certo ponto foi um jogo equilibrado, depois pronto, desequilibrou-se um bocadinho, até pelaquela questão do 5-4, e de realce também aquele gol da baliza da Odete. Em termos de classificação, isto definiu praticamente, ou pelo menos o Nuno Álvares deu um grande passo na conquista do título, entre aspas, de vice-campeão, porque o de campeão já está mais do que resolvido. É assim, acaba por dar e por não dar, continuam separados por 3 pontos o Santa Luzia e o Nuno Álvares, portanto, ainda não é nada definitivo. Agora arrisco-me a dizer que o título está entregue ao Benfica, não é? Por muito que ainda hajam jogos por jogar e jornadas a disputar, mas o Benfica segue imbatível até ao momento, com 69 golos marcados e 12 sofridos. É impressionante os registros que a equipa benfiquista tem apresentado esta época e é sem dúvida a melhor a jogar em Portugal neste momento por diversos motivos. É uma equipa que é muito rotinada e as jogadoras jogam em conjunto já há vários anos, a maioria, e que pronto, acabam por ter dinâmicas muito interessantes e são muito fortes e acho que é na disputa de bola, e isso também as caracteriza. Lutam sempre por mais um gol, mesmo que já estejam a ganhar por 7 ou 8. Exatamente, e aquele quarteto constituído pela, agora vamos lá ver se não me esqueço de ninguém,
da Inês Fernandes, da Janice, da Fifó, e que é outra? Está-me a faltar uma. A Sara Ferreira. E a Sara Ferreira, como é que me fui esquecer da Sara? E da Sara, aquilo é brutal. Aquela equipa, quando elas estão inspiradas, aquilo é uma coisa ao mais alto nível. E quando eu digo ao mais alto nível, é mesmo ao mais alto nível do futsal feminino mundial, né? Nem é só nacional, porque aquilo é brutal ver aquela equipa a jogar. Sim, não são só. Claramente merecedoras, fazem jus ao primeiro lugar que têm, não é? Completamente incontestável. Enfim, não há assim muita competitividade, mas a culpa não é do Benfica. O Benfica está a fazer o seu papel e bem. Claro. E a Inês Fernandes está a fazer uma das melhores épocas até ao momento e tem-se apresentado a um grande nível, a capitã benfiquista. E o próprio reforço, a Leninha, tem feito uma época também extraordinária e que também veio trazer características diferentes ao conjunto benfiquista. Gosto também particularmente de ver o 5, às vezes quando há algumas trocas que são raras, não é? Como disseste, é maioritariamente aquele que acabaste de dizer, mas quando troca a Raquel Santos pela FIFO, acaba por trazer ali também uma dinâmica muito interessante, sendo ela esquerdina, traz outras características que também valorizam muito a equipa. Exato, e ela tem um pontapé canhão que aquilo, se aquilo acerta na cara de alguém, não é fácil. Podes crer. Bem, fase de manutenção, como é que estamos? Renhida. Então, na fase de manutenção, nesta jornada 10, disputaram-se os jogos entre o Grupo Desportivo de Chaves e o Golpilheira, o Lusitânia de Lourosa e o Atlético Povoense, o Venda da Luísa e o Povo Futsal, o Águias de Santa Marta e o Sporting. Do jogo entre o Chaves e o Golpilheira, o resultado foi 2-0 a favor da equipa da Golpilheira. Tendo em conta que na altura o Chaves se encontrava no lugar cimeiro da classificação face à equipa, liderada pela Teresa Jordão, este resultado não seria totalmente esperado, mas eu acho que o Golpilheira é também uma equipa muito competente e muito ofensiva, também a descortinar os momentos certos do jogo. E portanto é assim, o Chaves eu considero que é uma equipa que é muito defensiva também e que as jogadoras são muito coesas a defender, e acho que esse é o ponto forte delas, muito unidas, são jogadoras com muita raça a ir à bola, o que é importante, mas o Golpilheira por norma é uma equipa que é mais finalizadora e portanto acho que daí o resultado. O jogo entre o Lusitânia de Lourosa e o União Atlético Povoense, o resultado foi 4-1 a favor da equipa da Póvoa de Santa Iria. Um resultado que assim, seria de esperar, tendo em conta que o Lusitânia de Lourosa neste momento ocupa a última posição. O resultado peca um bocadinho por escasso face às oportunidades que o Atlético Povoense teve, mas acho que conquista assim na Lourosa 3 pontos que são muito importantes na sua luta pela manutenção. Já o Venda da Luísa empatou 3-3 com o Póvoa Futsal, o que também veio aqui mexer na classificação e daqui a nada já terei a oportunidade de referir isso. São duas equipas que se encontravam aqui também perto a nível das classificações e que têm características que são semelhantes até certo ponto. São, como eu já disse, e é uma das palavras que eu refiro muito no que toca à defesa, são coesas, um tanto ou quanto móveis, embora não considere que sejam as equipas com maior mobilidade a nível até desta manutenção, nos seus 5, na forma de jogar, mas têm características que são particularmente interessantes e acho que também são equipas a ter em conta, não é? Mas infelizmente sabemos que alguém tem que descer, não é? Portanto, a batalha segue até ao fim, até à última jornada. O Águias de Santa Marta empatou a 0 com o Sporting em sua casa. Este jogo foi um jogo mas tão partido que chegou a ser caricato só por aí. Houve oportunidades de lado a lado muito interessantes. Achei um Sporting com alguns déficits face àquilo que estamos acostumados a ver nesta fase de manutenção. Ressalto aqui que seguia em primeiro lugar quase isolado, não é? Por assim dizer, até à data, mas não foi tão eficaz quanto estamos acostumados a ver. Parecia-me a certo ponto também a quebrar a nível da concentração no jogo.
E o Águias de Santa Marta fez o seu papel, lutou defensivamente também, com remates também muito interessantes, à qual a guarda-redes sportinguista também se apresentou à altura a defendê-los, assim como a do Águias de Santa Marta. Não deixou de ser um jogo interessante e que acabou por contribuir assim para manter todas as possibilidades em aberto nesta que é a luta pela manutenção do nosso campeonato nacional de futsal feminino. Mas pronto, é um resultado que se calhar pode mexer aqui futuramente nas coisas, embora o Sporting siga neste momento à frente com 6 pontos de vantagem, mas sabemos disto, que ainda falta muito para jogar, há alguns pontos a disputar e que isto não garante nada até o momento. Se bem que arrisco-me a dizer que tem a manutenção garantida, não é? Agora, os lugares em si em que ficarão já não são tão certos quanto isso. Senhora, um jogo curioso, 0-0, 0-0 no futsal é um resultado muito, muito pouco usual, para não dizer quase raro. Aliás, é mesmo quase raro. São muito Foi poucos os jogos. muito partido, sabes? O jogo foi muito partido. Eu saúdo aqui também a equipa do Águias de Santa Marta, que disponibilizou na sua página de Facebook a transmissão do jogo, e foi de facto muito partido, com duas equipas com características também elas muito atípicas e interessantes, digo isto de forma positiva, não é? Mas que pronto, se calhar não se apresentaram tão ao nível que seria esperado, porque estavam contrapostas com uma equipa também de muita qualidade, que é, isto refiro-me ao Águias de Santa Marta e também ao Sporting, que seguiam nos lugares, neste caso o Águias de Santa Marta seguia no terceiro lugar e o Sporting no primeiro, na jornada anterior, portanto eram duas equipas a disputarem-se ambas com muitas possibilidades de pontuar e com grande qualidade. E pontuaram, tanto uma como a outra pontuou. Pontuaram, exatamente. Olha bem, nós para a semana não vamos ter jornada do campeonato, nós tivemos agora, pelo menos na altura que estamos a gravar este programa, e tivemos agora a confirmar no site da Federação, não vai realmente haver jornada, ainda não percebemos o porquê, estávamos aqui a pôr a hipótese de eventualmente ser alguma eliminatória da Taça de Portugal que estivesse já agendada e depois face ao Covid, isso não se concretizou, porque como sabem, a Taça de Portugal, para além das equipas do Campeonato Nacional da primeira divisão, também tem as equipas da segunda Nacional e do Distrital, que nesta altura não estão a competir pelas questões do Covid, portanto ainda vamos tentar perceber o que é que se vai passar. A rúbrica vai se manter de certeza absoluta, vamos falar de qualquer coisa ligada ao futsal feminino e antes de mais agradecer aos nossos ouvintes que têm feito este programa um sucesso, um bocadinho até que superou um bocadinho as nossas melhores expectativas, e Dani, estás de parabéns, olha, dou-te os meus sinceros parabéns, porque isto pegou, ainda bem, ficamos felizes por isso. Obrigada também a ti, David, que a ideia partiu de ti, portanto acho que isso é um ponto muito positivo e que também muito ajuda a que as coisas tenham chegado a este ponto, e obrigada aos nossos ouvintes e agradeço-vos a vossa companhia e continuem connosco desse lado, que nós continuaremos aqui a fazer o nosso melhor pelo futsal feminino. Sim, senhora, já de seguida a Daniela vai continuar connosco, vai entrevistar a Vera Serrador, é capitã da equipa do Povoense, com muitos anos de futsal, sabe falar muito bem e vocês vão gostar de certeza da entrevista. Quanto a mim, voltamos para a semana. Magazine RLX Desporto. À conversa com... Então, Vera, eu começava por te perguntar como é que surgiu o futsal na tua vida. Basicamente eu na altura praticava uma arte marcial, mas sempre gostei muito naquela altura gostava muito de futebol, e a única forma de poder estar mais próxima daquilo que era o futebol era realmente através do futsal. Na altura nem sequer havia equipas femininas, eram equipas mistas em torneios concelhios, neste caso era o Xira 2000, e comecei a competir nesses mesmos torneios em equipas mistas, como eu tinha dito, que era o que havia na altura. Felizmente já estamos bastante mais evoluídos hoje em dia, mas foi um bocadinho por aí que começou o meu gosto pelo futsal, um bocadinho quase que uma substituição do futebol, mas depois aprendi realmente a gostar da modalidade do futsal em detrimento do futebol para a prática, como é óbvio.
Já lá vão uns aninhos, então. Alguns. Então, começava agora a seguir por te perguntar que nas mais de 10 épocas que já levas a jogar, Certo. com passagens pelo Núcleo Chasa, o Grupo Desportivo Operário e agora o União Atlético Povoense, qual é que foi aquela que tu consideras a tua maior conquista a nível individual ou coletivo? É muito engraçado, porque eu sempre tive em equipas muito estáveis, ok? Em termos de tabela classificativa, ou seja, quando digo estáveis no sentido de serem meio de tabela, ok? O Núcleo de Chasa, se calhar, ali na altura não havia campeonato nacional e era campeonato distrital, andava ali nos lugares cimeiros. Portanto, eu não tenho uma subida de divisão, porque quando fui para o Nacional, o Povoense já estava no Nacional. Portanto, não tenho assim um auge, mas também muito daquilo que é a minha forma de estar. Acredito que para mim todos os jogos são um auge, porque é realmente um privilégio poder defender os clubes que felizmente já defendi, neste caso, e atualmente o União Atlético Povoense, e portanto considero esse todos os meus auges. Um orgulho, como tu dizias aqui há Sim, dias, exatamente. sim. Então ia-te perguntar se tens alguma rotina que não abdiques de cumprir antes de um jogo. Sim, gosto sempre de acordar cedo, ou seja, ter tempo antes de ir para o pavilhão e tudo mais, de comer bem, e gosto muito de ouvir uma ou duas músicas específicas antes do jogo. E depois tenho uma coisa que não é propriamente um ritual, mas que brincou muito comigo, que é tipicamente quando estou mais concentrada, tenho uma cara muito fechada, e então é a minha forma quando eu estou concentrada, fico com um semblante assim muito carregado. Pronto, e sou bastante gozada no balneário por causa disso, mas é um bocadinho, é a minha forma de entrar em modo concentração e em modo competição. Ok, ótimo. Então ia-te agora perguntar, já que vocês estão neste momento a lutar pela manutenção, consideras que isso influencia de algum modo a vossa mentalidade antes de um jogo, já que consideram que cada um é uma final neste momento? Claro que sim, claro que sim. E repara, não é só agora que estamos na luta pela manutenção. Acho que ao nível que nós estamos e estando num campeonato nacional, é muito importante, aliás, em tudo na vida é muito importante a componente mental, e na alta competição, não é? Mais ainda. Nós, embora não sejamos profissionais, somos equiparados a tal, não temos, entre aspas, digamos que a estrutura, não é? Em termos do dia a dia, porque nós trabalhamos e depois vamos jogar, portanto não somos profissionais, embora sejamos equiparados a tal, mas é muito importante a componente mental. Obviamente, quando estás em situações ou alturas do campeonato em que, como diria um selecionador nosso há uns anos, que é o mata-mata, a parte mental ainda tem um peso muito maior, porque a pressão também é muito maior, e aí tens de ter um arcabouço mental grande e estável para conseguir lidar com esses momentos de maior pressão. Ok. Sim, eu concordo e acho que vocês sempre que vos conheci a jogar sempre foi assim e unem-se muito nesses momentos e acho que isso é Sim. uma das características vossas enquanto equipa. Achas que de forma geral as equipas tiveram também elas de se adaptar na sua forma de jogar por não terem público nas bancadas? Sim, é diferente, né? É completamente diferente. Se a nós nos faz confusão às vezes ver os jogos na televisão e não sentir aquele burburinho, estando a jogar, sendo o interveniente direto, né? É sempre diferente, porque estamos habituados a ter, bom, para o bem e para o mal, né? Quando é na nossa casa, estamos habituados a ter aquela força a mais dos nossos adeptos, sentimos mesmo muitas saudades de os ter connosco. Depois também, volto face, se calhar não ter também às vezes a pressão ou a maior pressão que existe quando estamos em terrenos adversários, mas independentemente de tudo isso, para o desporto acho que é mesmo uma pena não termos neste momento público. Faz falta, não é? Vocês também sentem, Sim, assim, compreendemos a razão maior, não é? Como é óbvio, isso não está em causa. Agora, se nos abstrairmos daquilo que é a razão, não ter público nas bancadas, acho que é realmente uma perda, porque quer dizer, desporto é emoção e emoção é também partilhar isso com quem está fora da quadra, não é? Claro. E agora aproveito também para saudar quem nos ouve, porque os clubes têm feito um grande esforço para transmitir os jogos e acho que isso é muito positivo. Sim, também concordo. A pandemia tem também ela provocado várias paragens competitivas nos diversos escalões. De futuro, achas que isso pode ter impacto no crescimento das modalidades? Eu acho que teve um impacto mesmo muito grande. Acho que até pode não se notar.
eu costumo dizer isto, que é uma agressividade de tu estares a meio de uma temporada, fazeres uma pré-época, teres uma quebra gigante porque o campeonato parou, teres uma incerteza de não saber se vai haver campeonato, se não vai haver campeonato, teres um bocadinho também aqui o tema de ter algum receio, porque no fim do dia somos seres humanos e mais uma vez isto não é o nosso modo de subsistência e estamos a arriscar-nos a nós e aos nossos ao ir treinar e ao estarmos a expor-nos a um grupo maior de pessoas, não é? E acho que isso teve um impacto enorme mesmo na própria época desportiva para as equipas, para todas as equipas. Foi mesmo muito agressivo para os atletas e teres que estar a fazer uma pré-época dentro da época é mesmo algo muito particular. Em termos de formação também acho que vai ter muito impacto, acho que regredimos bastante em todos os aspectos, alguns hábitos que foram quebrados nos mais pequenos, a própria formação não ter essa continuidade, ter aquele gap de épocas que vamos ter agora, não é? Não sei como é que isto vai ficar decidido, mas acho que vai ter um impacto muito grande, claramente acho que sim. E agora que falavas na formação, sei que também tens assim uma pequena paixão por treinar. Imaginas-te futuramente no papel de treinador ou nem por isso? Não sei responder a isso. Eu vivo muito os jogos e ser treinadora tem que haver aqui algum nível de abstração. Obviamente que isso também se treina. Eu gosto mesmo muito da competição. Neste momento não te consigo muito honestamente responder a essa pergunta. Gosto muito de desporto, gosto muito da possibilidade de poder ensinar ou partilhar também a minha experiência, mas não sei se passará por aí. Quiçá. A ver, vamos. Então, e o que é que tu achas que pode ser feito para esbater cada vez mais as desigualdades face ao futsal masculino neste caso? Temos muitos intervenientes que podem ter um papel importante nessa clivagem que existe entre o masculino e o feminino. Acho que os próprios clubes, inevitavelmente, há uma mentalidade ainda muito masculina do desporto, nomeadamente ao nível se calhar do futsal. E tanto só aqui a falar entre futsal masculino e feminino, ok? Não entrando no tema futebol-futsal. Acho que claramente os clubes devem também mudar um bocadinho esse mindset e deixarmos de ter esse preconceito, porque é um preconceito, e dar também mais importância, porque a verdade é que às vezes nós temos equipas femininas em campeonatos nacionais têm orçamentos mais baixos do que equipas masculinas em campeonatos distritais. E se nós pensarmos do ponto de vista racional, isso não faz qualquer sentido, porque na verdade é a equipa que está no campeonato nacional que mais projeta o clube. Portanto, os clubes aí claramente em termos de mentalidade têm um papel e devem ter um papel muito ativo. Depois, isso também é transposto para as próprias, e felizmente há alguns canais hoje que já dão mais projeção ao futsal feminino, mas passa também por aí essas entidades que permitem ter que a modalidade tenha um maior mediatismo, também darem esse mediatismo de igual forma ao futsal feminino. E depois a própria federação, que eu acho que também tem feito, quer dizer, estou a falar ao nível nacional, né? Tem feito um grande esforço também para proporcionar condições, mesmo no tema da pandemia, foi dado um apoio grande aos clubes para permitir estar em competição em segurança e também conseguir, porque houve muito mais custos com estas questões todas dos testes e tudo mais, e acho que a federação fez um ótimo trabalho aí, mas realmente acho que passa aqui por vários interlocutores, acho que não existe uma resposta correta, acho que existe várias entidades que devem fazer a sua parte para que realmente a clivagem não exista. Ok, boa resposta, sim, senhor. Então ia-te perguntar, esta assim pode ser um bocadinho difícil, não é? Porque nós temos sempre mais dificuldade a definir-nos a nós próprios. Se pudesses definir enquanto jogador em 2 palavras, quais é que seriam? Há uns tempos era claramente mal feitio, agora acho que isso está um bocadinho mais atenuado, mas não consigo dizer 2 palavras, mas talvez acho que aquilo que mais me caracteriza é mesmo o amor à camisola e a garra que eu tenho dentro de campo. Às vezes, obviamente, isso também fui trabalhando ao longo do tempo, começamos também a ter outra capacidade de gerir as situações e as emoções que um jogo traz, inevitavelmente, não é? Mas se me disseres se eu gosto dessa característica em mim, acho que é bom para a equipa, que no fim do dia é o mais importante, e acabamos por nos complementar. Eu se calhar trago mais isto para a equipa e outros meus colegas trazem outras coisas, e é essa a magia do desporto coletivo. Claro, então e para terminar ia-te perguntar que análise é que fazes desta fase final do campeonato, quer na manutenção,
quer no apuramento de campeão, quando ainda faltam só estas jornadazinhas para jogar? Bom, do apuramento de campeão, acho que infelizmente não há muito a dizer, né? Acho que o Benfica é um candidato crónico, tem, a meu ver, um plantel que é claramente que se destaca, e isso é provado todos os jogos que elas disputam, têm todo o mérito de conseguir não se cansar de ganhar, e isso é difícil chegar ao topo, mas também é muito difícil manter-se no topo, e ninguém pode tirar esse mérito do Benfica, porque continuam a provar jogo após jogo que são a melhor equipa portuguesa. Acho que há equipas mesmo muito o nível subiu muito este ano, a meu ver. Equipas como a Quinta dos Lombos, repara, eu vou estar sempre muito enviesada e vou ter sempre muito mais conhecimento de causa de equipas do Sul do que do Norte, e peço desculpa por isso, porque posso não estar a ser justa na análise, faço esse meu enviesamento. Mas equipas como a Quinta dos Lombos, que têm uma estrutura, uma formação também muito coesa e que acho que tem um ótimo plantel, e não posso deixar de destacar uma equipa que eu também gosto muito de ver jogar também pela postura e pela garra que tem, que é os Arneiros, que é uma equipa que se calhar há 3, 4 anos estava num distrital e que está com um nível de futsal e com atletas muito capazes e com uma capacidade competitiva espetacular mesmo. Ao nível da manutenção, mais uma vez acho que o nível competitivo está muito mais equilibrado, de saudar finalmente a manutenção ser disputada também Norte e Sul, ou seja, antigamente havia esta segregação, neste momento não existe, e acho que isso é benéfico porque não seria justo, não é? De ser de outra forma. Quer dizer, infelizmente nós não estamos no lugar onde gostaríamos de estar, mas continuamos a lutar e acho que vai ser uma luta até ao fim, claramente. Esperemos com resultados, não é? E boa sorte para vocês para essa caminhada. Lutamos para isso. Olha, obrigada por teres aceito o convite e falamos. Muito obrigada. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.